Outro obstáculo bem menor do que a sintaxe, né? Do que essas palavras aí também difíceis que qualquer tradução vai ter. É que as palavras também é só você jogar no Google, né? Se você tiver um jeito fácil, se estiver lendo numa mesa com um notebook ou com um celular, joga no Google, já era, né? Resolve. Agora, tem um outro problema parecido, que são os epítetos. Né? Os epítetos são esses nomes que vêm, esses títulos que vêm geralmente junto com os nomes, mas às vezes eles aparecem sozinhos também. Né? Por exemplo, ele fala Aquiles, já chama ele de pés velozes. Ele chama o Apolo, ele cita o Apolo e chama ele de arqueiro ou flecheiro que acerta ao longe. Né? Então isso acontece com todo mundo ali, todo mundo que tem alguma importância, alguma relevância para a história, ele faz assim. E vários deles têm muitos epítetos. Né? E o pior é que esses epítetos acabam aparecendo, às vezes, sozinhos. Né? Como, por exemplo, o do Patroclo. Eu não lembro o que é, escudeiro de Aquiles, né? E aí tem hora que fala só escudeiro de Aquiles, e aí você pensa que, sei lá, tá falando de outra pessoa menos importante ali. Aí depois peraí, esse aqui é o Patroclo? Vou olhar de novo lá. Ih, caramba, é ele. Então, assim, você tem que ficar muito esperto com os epítetos. Né? Os epítetos, eles funcionam como adjetivos ali, né, para qualificar os personagens. Às vezes, eles são um pouco mais profundos do que isso, eles estão explicando mais coisas, né? Mas, em partes, eu acho que também é para ajudar na métrica. Porque eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, pequenininho, porque se você tem várias maneiras pelas quais você pode chamar uma pessoa ou um lugar, então, imagina, se faltou 5 sílabas para fechar o metro, veja lá se você tem alguma dessas aí, né? Tem algum epíteto que tem 5, então põe aquela lá. Aí faltou um monte, faltou 8, procura um outro lá. Faltou 3, pelida, beleza, põe pelida, né? Então, mas assim, às vezes a gente demora um pouco para se acostumar com isso, né? A repetição, ela às vezes soa um pouco enjoativa, mas com o tempo você acaba gostando dela, né? E aí você só tem que lembrar sempre de quem são os epítetos, né? Por exemplo, uma coisa que me confundiu foi que no começo ele chama o Aquiles de divino Aquiles. Então eu pensei, tá, é o primeiro semideus que aparece aqui, ele chamou de divino. Mas não é isso não, porque ele chama outras pessoas de divino também. Tem outros personagens que são chamados de divinos. E aí tem um que ele qualifica. Ele chama de divino primeiro, eu não lembro quem é. E depois ele fala de aspecto divino. Ou seja, ele aumentou mais ainda o epíteto. Ele mete um divino, depois ele mete um de aspecto divino. Esse cara não era semideus, mas ele tinha um aspecto divino. Então, eu vou te apresentar uma tia minha, Lucas. Ela também chama todo mundo de divino. Divino é comum, pô. Cara, pior que eu ia dizer isso agora. Eu ia dizer, poxa, o Lucas aí pensando um monte de coisa, imagina se divino era só uma forma de chamar na época. Tipo, divino. Aliás, uma coisa curiosa, que você falou da métrica e tal, mas a métrica escrita também não é perfeita. Porque, claro que eu não entendo de grego, nunca li em grego nem nada assim, né? Mas aí é comentários de tradutores que comentam sobre isso. Mas e historiadores, porque como vem da tradição oral, muito provavelmente, não só ele encaixava palavras ali para melhor se adequarem à métrica, como ele ainda lia essas palavras com outros sotaques, entendeu? O sotaque grego, beleza, mas grego, mas com sotaques de diferentes regiões para poder se encaixar para ter uma musicalidade, né, na hora da apresentação. Uhum. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu gosto disso, desses epítetos. Que, bom, o Lucas já sabe, quem leu o Toringa aí vai saber que eu adoro esse tipo de coisa. Pior que tem um que não sai da minha cabeça, que é o musculoso. Porque eu achava muito... Exatamente. Eu tava constrangedor dos personagens ficar lembrando dele. O musculoso. Parece que eu tava lendo o conto do amigo do Gomadara, né? Isso. Quase isso. Quase isso. Deus me livre. Estamos esperando aí, inclusive, o Fabrício, amigo do Gomadara, fazer
o desafio lá sobre o leite de macho lá, né? Sim, o leite de que vai macho. acontecer, hein, cara? Pelo amor de Deus. Sem conotação sexual. Como é que vai acontecer isso aí, hein, cara? Tá certo. Exatamente. Exatamente. É isso Até mesmo. o Fabrício já ganhou um, hein, cara? O amigo do Gomadara. Aliás, eu sou horrível de nome, então pra mim é mais fácil lembrar disso. Tipo, Fabrício, eu não sei quem é, mas o amigo do Gomadara. Ah, entendi. Mas o Gomadara, ele, pra mim, ele é quase ele quase ganhou um epíteto parecido com o do Odisseu, que é o de 1000 ardis, né? Porque eu tinha certeza que era do Gomadara mesmo que tinha escrito aquele negócio lá. Aí pra mim, que ele tava usando os seus ardis aí pra disfarçar, quase virou o Gomadara dos 1000 ardis.